Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e tá difícil de achar jogo de Play 3 no precinho. Eu sou o Luiz Kuntz e adoro jogos que custam menos de 1 litro de gasolina. Nossa, agora tá difícil, hein? Esses aí são... não é jogo raro? Agora, de fato, a gente tem jogo raro pra procurar. Bom, galera, no episódio de hoje a gente vai dedicar nosso tempo a fazer uma reflexão. Se começássemos hoje a colecionar jogos, como é que seria? A gente faria alguma coisa diferente do que fizemos na nossa jornada até aqui? E o PS3, cujos valores vêm crescendo cada vez mais, como é que a gente faz para colecionar no dia de hoje? Então sobe o som, Geek, hoje o tema é: e se minha coleção começasse hoje? E é isso aí, antes de começar o nosso programa, a gente quer deixar um recadinho, como a gente sempre deixa aqui em todos os nossos programas, para te convidar a conhecer o Orelo, que é a plataforma que nos apoia aqui dentro do podcast Jogo Raro. E se você quer de alguma forma poder contribuir com o nosso programa, é muito simples. Baixa o aplicativo Orelo, ele é super leve, funciona tanto para Android quanto para iOS. E aí você tem duas formas de nos ajudar. A primeira é ouvir o nosso podcast pelo próprio Orelo. E com isso a gente ganha pequenos centavinhos e de tempos em tempos a gente consegue algum tipo de remuneração em razão da tua frequência em ouvir o nosso conteúdo. E a segunda é usando, por meio da própria plataforma Orelo, a possibilidade de fazer pagamentos, doações aqui para o podcast. Isso nos ajuda com os nossos custos fixos, né, de operação, né? O podcast tem alguns custos e a gente acaba conseguindo, por meio dessas doações voluntárias, custear os nossos programas. Então, cada um ajudando um pouquinho, acaba ajudando a ter esse programa que a gente faz com tanto coração para vocês aí. Então, você consegue fazer uma doação que pode ser pontual, né, uma única vez, ou recorrente, doando uma pequena quantia, uma latinha de coca pra gente todas as semanas aí, ou todos os meses, nos ajuda significativamente ao longo da nossa jornada aqui. E o nosso segundo recado vai para você que acompanha o nosso conteúdo pelas plataformas online, né? Pelo Spotify, Apple Podcast, enfim, e todas as outras. Dizer que tanto o Spotify quanto o Apple Podcast tem um recurso de deixar comentários e estrelinhas lá no nosso programa. E isso ajuda demais, porque faz com que o algoritmo entenda que pessoas com perfil parecido com os seus, né, ou seja, pessoas que consomem conteúdos em podcast relacionados a jogos, a colecionismo e coisas do tipo, poderiam se interessar pelo conteúdo que a gente faz aqui no Jogo Raro. Por conta disso, dar as estrelinhas e os comentários positivos acabam nos ajudando a melhor qualificar o nosso programa e isso ajuda demais a gente aqui na nossa jornada. Se você tem alguma sugestão de pauta, de dica para poder conversar aqui, a gente tem 2 canais bem rápidos e especiais para poder falar com a gente. O primeiro é pelo nosso canal de voz ou texto, que é o WhatsApp aqui do Jogo Raro, que é o 19 99765 6300. Eu vou repetir, 19 99765 6300. E aí você deixa um recado de voz ou texto pra gente, ou mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. Por meio desses canais a gente consegue estar sempre conectado com vocês. E por fim, não menos importante, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @Jogo Raro, e lá a gente está sempre postando conteúdos que são uma espécie de continuidade do papo que a gente tem aqui ao longo do nosso programa. Boa, Luiz. Bom, antes da gente começar, queria agradecer, né? A gente recebeu muita mensagem de uma galera, primeiro que se disse trollada aí com o nosso último episódio Carnaval, né? Que a gente soltou aqui. Mas a intenção ali foi justamente convidar as pessoas a desligarem um pouquinho também, saírem um pouquinho aí do digital e do virtual e viver um pouquinho mais do real. E também a gente recebeu, evidentemente, uma galera muito grande dizendo: meu Deus, como é que vai ser a minha semana? Como é que agora? O que eu vou fazer? Enfim. Então a gente agradece o carinho. Se a gente tá gerando essa expectativa nas pessoas, é porque as pessoas estão gostando do nosso trabalho e isso é muito legal. Eu agradeço demais aqui o carinho de todo mundo, né?
E para começar, evidentemente, aqui o nosso papo, Luiz, eu queria saber como é que foi não a sua semana, mas esses últimos dias aí, essas últimas 2 semanas aí, o que você fez? Você ficou off mesmo? Jogou alguma coisinha? Enfim, como é que foi os seus últimos dias aí? Realmente, ô Samuel, não pulei carnaval, mas dá pra dizer que fiquei off, porque é bom a gente pegar aquelas fériasinhas onde a gente só pega um pouquinho. Eu peguei 8 dias. E aí, nesses 8 dias, a gente consegue realmente se desligar um pouquinho do mundo. Acho que é importante pra gente ter gás, né, pra continuar a nossa jornada, que infelizmente não é só uma jornada de jogar videogame, né? E foi gostoso, foi gostoso. Foram 8 dias que eu não liguei o videogame. O legal disso é que quando volta, a gente volta com mais saudade ainda. E aliás, não tem momento melhor agora pra ligar desse mundo maluco que a gente tá vivendo, né? Desligar completamente desse mundo é algo, no mínimo, saudável, porque realmente tá de cabeça pro ar aí, né? Tudo que a gente tá vivendo aí nesses últimos dias. Não, é verdade, Samuel, mas para não dizer que eu não fiz algo relacionado a jogo, teve uma importação interessante que eu fiz, porque eu sou um maluco da série Xeno, né, que começou no PlayStation 1 com Xenogears, depois no PlayStation 2 com a trilogia Xenosaga, e agora no Switch tem os Xenoblade, que inclusive o 3 vai lançar agora em setembro. E eu tô tentando ir atrás de tudo, assim, né? Tudo não é possível, porque eu sei que tem umas action figures lá do Japão, que acho que para importar cada uma dessas action figures vai uns 3 mil reais pelo menos. Nossa. Aí essas eu passo um pouquinho longe. Mas o que eu consigo coletar, eu vou atrás. E aí eu achava que Xenosaga era uma trilogia, porque são 3 jogos lançados no Ocidente. Mas daí eu fiquei sabendo que é uma quadrilogia. E que no Japão tem um jogo bem diferentão chamado Xenosaga Freaks. E esse Xenosaga Freaks é tipo um quiz, assim, é como se fosse assim, o jogo para os fãs dos 3 primeiros jogos. Um quiz, tem muito isso. Um quiz, né, que seria o termo. Um trivia, né? Um trivia, Isso. E eu aproveitei e acabei pegando também a versão japonesa de Xenosaga 1, 2 e 3. Então eu acabei pegando a quadrilogia completa. Então tá crescendo a minha coleção de Xeno. Muito bom. Bom, eu também fiquei um pouco fora, um pouco off. Na verdade, eu fiz uma viagem e aí as minhas reflexões para dividir com os nossos ouvintes aqui contigo, Luiz, é justamente em razão dessa viagem, né? Geralmente quando eu viajo, enfim, vou para algum lugar, independente do local, eu tento separar um tempinho ali para procurar, ver no entorno ali se encontra alguma coisa e tudo mais. E dessa vez não foi diferente. Tive a oportunidade de viajar depois de muito tempo, né? Eu tinha comprado uma passagem, uma viagem para fazer uma viagem com a família. No momento da pandemia, e eu cheguei no meu limite agora de poder exercer, né, o direito dessa viagem, e a gente optou por fazer um bate-volta rápido para fora do país, e eu tive a oportunidade de viajar, de passar em 2 países. Passei muito rapidamente, foi literalmente uma semana. Eu fui pro México e pros Estados Unidos. Que legal! E aí a minha ideia era, depois que a gente parasse lá um pouquinho, fazer uma rápida... pegar ali uma tarde, tanto num país quanto no outro, para dar uma boa olhada, uma boa andada ali para ver o que a gente encontrava. No México, eu visitei umas 3 ou 4 lojas, eu fui pra Cidade del México, então é uma São Paulo, na verdade, né? Uma cidade, uma metrópole, assim, enorme e tal, e super cosmopolita. Então, eu só achei lojas, especificamente, eu sei que tinha outras, mas eu só achei as lojas de shopping, né? Que era mais fácil de procurar. Que eram lojas mais na onda, assim, de GameStop, né? Lojas mais de rede, mais padronizadas, né? E eu achei, na que eu achei mais títulos de PS3, ela tinha pelo menos, assim, no máximo, na verdade, uns 20 títulos de PS3. Pois é. Mas pior, a história pior ainda. E aí eu acabei não comprando nada, tal, porque não tinha nada ali que realmente valesse a pena. Tinha alguns títulos que, se a gente fosse pensar... para adquirir como moeda de troca e tudo mais, até pelo valor, eles são títulos mais valorizados aqui no Brasil, poderia ser uma oportunidade, mas eu meio que estabeleci que eu não ia comprar mais nada. Eu tenho muita moeda de troca, digamos assim, aqui parada, então não faria sentido ficar, aí seria acumular mesmo e não faz sentido. E aí nos Estados Unidos a história ficou pior mesmo. O nosso amigo Soio já tinha cantado essa bola, né, de que GameStop não tem mais título de PS3 e quando tem é muito pouca coisa. E eu senti isso na prática. Eu visitei, sem brincadeira, umas, 6, 8 lojas. E na que eu achei que tinha mais títulos de PS3, eu achei 5. Então, assim, tá louco. acabou.
O PS3, ele já não é mais na GameStop, enfim, que é uma loja que se propõe a vender gerações atuais, né? Que se propõe a fazer a venda de jogos atuais, você não encontra mais. Então esquece, GameStop não tem mais. Apesar de que 360 eu vi um pouquinho mais, que seria compatível ali com a geração do PS3, né? Mas isso explicaria em razão de ter muito mais título de 360 nos Estados Unidos, provavelmente, do que de PS3, porque é um videogame que foi mais popularizado por lá. É uma tese, uma teoria. Mas PS3 não tem, acabou. E aí eu achei, especificamente na cidade onde eu tava, uma loja que ficava mais ou menos uns 20 quilômetros enfim, onde eu parei ali. E aí eu fui numa loja em especial de retro, né? De retro games e tudo mais. Aí nesses espaços você encontra alguma coisa. Eu encontrei, achei até algumas coisas boas. Achei um Persona 5 lacrado por $19. Eu achei uma compra interessante. Porque o Price Chart, claro, ele é referência, ele não é... Ele tem ali uma dinâmica, né, para composição de preço, se vale do que foi comercializado nos últimos tempos. Tem o eBay como principal parâmetro, mas no Price Chart estava dando $100, um lacrado, né, um novo. E aí por 19 eu falei, bom, eu não tinha também, então acabei comprando, achei que foi uma compra interessante. E comprei algumas outras coisinhas, jogos que eu não tinha inclusive também, mas que era mais de esporte, faltava um ou outro pra fechar um subset, e aí eu acabei comprando, mas assim, as viagens que eu fazia muitos anos atrás, sobretudo pro exterior, elas parte da minha mala vinha de joguinho. E assim, numa mala de mão, eu trouxe, sei lá, 6 jogos. E isso é absolutamente surreal em relação ao que a gente costumava fazer. Enfim, o que se tinha de disponibilidade, sobretudo quando a gente olha especificamente para os PS3. Então, o Soji já tinha cantado essa bola, com certeza está nos ouvindo agora. Então, Soji, você estava certo, meu amigo. Esses grandes espaços, salvo as lojas de penhor, né, que eu não tive oportunidade de visitar por conta da agenda tá bem curtinha, salvo esses outros locais que eu acho que você deve encontrar com mais facilidade, e as lojas especializadas em retro como um todo, né, aí trabalham as gerações anteriores, você não encontra mais. PS3 na GameStop, esquece. É fim de uma era, literalmente, assim. E é isso, né? Triste, mas é a realidade. Pois é, Samuel, sabe que se continuar assim, pra lá, México e Estados Unidos, daqui a pouco vai ter turismo de americano vindo pro Brasil comprar jogo de PS3. Pois é, olha, boa, bem lembrado, cara. É verdade, até porque a gente tem uma cena não de originais, mas de originais, de certa forma. Tem muita coisa que só saiu aqui, né? Tem favoritos e tudo mais. E tem muito título aqui que pode interessar as pessoas, é verdade. Vamos fazer uma agência de viagem em jogo raro. O que você acha? A gente faz um tour aí, convida os caras e faz um tour guiado. Leva os caras na Santa Efigênia. Faz um tour guiado. Vocês vão comer agora um milho cozido, que é uma gastronomia muito específica aqui de São Paulo. E vai ser uma alegria. Bom, e entrando no nosso tema em especial aqui, né, Luiz? A gente queria falar um pouquinho sobre essa reflexão, né, que a gente se propõe a fazer aqui. Ou seja, se a gente fosse começar a colecionar agora, quer dizer, é possível, até baseado em tudo que a gente está trazendo aqui, colecionar jogos de PS3. E se eles existem ainda, digamos, barato, existe jogo de PS3 barato, tirando os FIFA, né? Ou seja, se a gente fosse colecionar jogo... Que tipo de jogo vale a pena ir atrás para jogar e para colecionar, enfim? Como é que você percebe o início de uma coleção, sobretudo para esse nosso ouvinte que tá chegando agora, tá meio de paraquedas, que tá querendo colecionar? Por onde ele começa? Eu não acho que a pessoa tá em maus lençóis, não, por incrível que pareça. Porque o interessante do PlayStation 3 é a gama de jogos com preços extremamente variados no mercado hoje. Claro que uma pessoa que hoje diz quero colecionar PlayStation 3 para fazer o full set, meu Deus, prepara o bolso, né, Samuel? Prepara o bolso. Prepara o bolso muito, assim. O bolso e a paciência, que é duro. Não, tá louco. Não, mas uma pessoa que sei lá, ou porque tá muito tempo sem jogar
ou porque está só na geração atual, ou porque está só jogando no PC, ele tem um nicho muito interessante dentro do PlayStation 3, caso ele queira começar. E é muito interessante quando a gente abre, sei lá, uma lista do Wikipedia ou qualquer outra lista na internet, procura por jogos exclusivos do PlayStation 3, que é grande, a grama é grande, são muitos jogos que só saíram para o PlayStation 3. Alguns, Samuel, foram depois relançados com gráficos melhorados e tal para PlayStation 4 e até PlayStation 5, mas não é a maioria, não. Tem muito jogo que está ali só no PlayStation 3. E é muito interessante que dessa gama de jogos, você também tem uma variedade de preços. Mas apesar dessa variedade de preços, a grande massa de jogos exclusivos do PlayStation 3, pelo menos que eu vi rapidamente, estão num preço bastante aceitável. Então, não é aquela coisa pré-pandemia, sei lá, 2016, 2017, 2018, que eu me via colecionando, ia para as lojas físicas, onde tu arranjava jogo legalzão por menos de R$30. Essa situação, ela, pelo menos aqui na região onde eu moro, não existe mais. Mas dá para encontrar muita coisa boa, exclusivo, jogo que não vai encontrar em outros consoles, às vezes abaixo de R$50, R$60 com tranquilidade. De fato tem... Eu tô tentando ver aqui, ó, mas a gente tá falando de pelo menos... Deixa eu ver aqui. Numa conta baixa, tá? Eu tô vendo... Tem mais de 70 jogos exclusivos, assim, e bons jogos que eu tô vendo aqui. Eu com certeza tem mais, né? Mas, assim, tô falando dos mídias físicas, provavelmente, assim. Tem muita coisa legal aqui, realmente. Então, de fato, tem... Claro que tem jogos que são muito legais, muito bacanas, que seriam realmente uma ótima sugestão para início de coleção, mas não são baratos, né? Então, sei lá, Tokyo Jungle é um bom exemplo, né? É um jogo muito legal, é exclusivo... Só que, claro, que ele não tá muito barato. Salvo se você comprar naquela coletânea da PSN, que não, aqui no Brasil ela é mais barata em relação ao que se pratica aí fora, né? Só que eu não sei também como é que tá hoje, se ela tá um preço muito bom. Mas, enfim, a premissa é, se você procurar direitinho, tem bons jogos, né, pra se adquirir e tem bons jogos pra começar. De fato, a gente tem excelentes opções para jogar e para iniciar uma coleção. Jogos que estão muito... com valor de mercado bastante interessante, né? A gente percebe isso pelas lives, enfim, pelos marketplace, enfim. E jogos muito legais. Claro que a gente vai ter depois aqui uma lista de cada um de nós, né? Onde a gente vai eleger os 5 títulos que a gente entende que são os mais bacanas dentro dessa... composição de jogos legais, baratos, né? Mas eu acho que a gente tem, claro, opções muito bacanas para quem tá afim de começar a jogar. Mas eu acho que até uma coisa que transcende um pouco a pauta, de certa forma, mas ele tem conexão na medida que a gente tá falando de dicas para quem eventualmente quer começar a jogar quer começar a colecionar, que eu acho que uma coisa que eu demorei um pouco para fazer, a gente também já falou em alguns episódios sobre isso, mas vale a pena reforçar, que é a ideia de ter um objetivo com a coleção, né? É bem aquilo que você falou agora. Quer dizer, se você vai buscar full set, esteja preparado. Porque talvez você só consiga adquirindo coleção de outros colecionadores, enfim. Porque chega um momento onde os muito raros estão na mão de poucos e esses caras você só vai ter se eles se desfazerem das suas coleções. Enfim, vira uma transferência ali. E claro que a pessoa vai comprar, salvo ela estiver passando por alguma situação onde ela precisa fazer dinheiro rápido, talvez ela só passe aquele valor por um valor um pouco maior, enfim, aí aquela coisa do comprar na baixa e vender na alta ou vice-versa, né? Quando você pode, o ideal, evidentemente, é fazer isso, né? Mas eu acho que, como eu mencionei, uma das coisas importantes é estabelecer uma meta, né? Estabelecer o que você quer da sua coleção e quais são as características, ou seja, o seu... Ok, é um full set, mas é um full set de tudo? Se for isso, boa sorte, né? Que você tenha também full set de dinheiro, né? De todas as moedas possíveis, de grande quantidade, porque realmente aí é uma situação complicada. E mesmo nesse caso, né, a gente fica pensando, pra quê, né? Pra que ter enfim, aí vai de cada um, evidentemente, mas eu acho que era legal você sempre ter um objetivo claro, do que você está buscando como coleção. Eu já também dividi com os ouvintes aqui, eu fui de alguma forma me aproximando dessa missão, desse desafio,
ou desse objetivo com o tempo. Eu não comecei a colecionar com um objetivo pré-determinado. E eu acho que isso pode ser parte das pessoas que estão eventualmente nos ouvindo. Talvez comecem assim. O cara comprou um outro jogo, participou de uma live, viu um amigo, comprou pra jogar, falou, que seria legal se eu tivesse esse aqui também. Enfim, aí vai, digamos, nesse fluxo ali, nessa onda, comprando seus títulos. Mas é muito importante você estabelecer até onde você vai, ou tipo, só vou comprar aquilo que eu vou jogar, só vou ter jogos, americanos, só vou ter jogos que tenham legenda, só vou ter jogos de esporte, eu não vou ter jogos de esporte, não vou ter jogos japoneses, só vou ter jogos japoneses, enfim. Estabelecer, né, uma dinâmica para essa coleção, porque aí fica mais fácil, né, Luiz, de você ir atrás dos seus objetivos. Eu comecei mencionando, Samuel, sobre os exclusivos, e em especial os exclusivos que não foram lançados em outros consoles, porque ele ainda tem aquele grau de novidade se a pessoa nunca tocou no PlayStation 3, né? Uhum. Ela provavelmente, né, neste atual momento, se ela começar a colecionar, ela não vai se interessar por Call of Duty Modern Warfare 2. Porque, sei lá, foi lançado ali para uns 15 consoles. Acho que foi lançado até para o Game Boy Advance, se duvidar. Mas os exclusivos, eles têm essa característica muito interessante de, não importa, daqui a 40 anos, tu pode comprar um PlayStation 3 e jogar os exclusivos porque foi o único local que foi lançado. Isso eu acho um subset interessantíssimo. Ou então a pessoa pode querer... claro, dos subsets aí fica um pouquinho mais complicado, alguns outros, do tipo, eu só gosto de RPG, então vou atrás do subset de JRPG. Pô, mas daí também prepara o bolso, porque certos nichos, eles são caros, né? Então se a pessoa quer algo assim, de repente ela pode ser um pouquinho mais esperta, na minha opinião, e assim, eu gosto muito de, por exemplo, JRPG. Então eu também vou atrás apenas dos JRPGs que somente foram lançados para o PlayStation 3. Aí tu consegue deixar de uma forma um pouco mais viável, né? É verdade, é uma boa diretriz, é uma boa dica para quem tá querendo começar. E eu acho que a gente podia também, Luiz, se propor aqui a fazer uma listinha, e a gente de repente também comentar um pouquinho sobre por que essas escolhas, né? De jogos, como a gente mencionou aqui antes, de que são boas dicas, né? Boas oportunidades para uma pessoa começar a colecionar, e aí que sejam, evidentemente, com um bom preço, né? Um preço adequado. E vamos estabelecer, sei lá, uma regrinha aqui que eles sejam, de preferência, exclusivos, né? Pra gente poder ter um parâmetro de comparação. O que você acha? Vamos nessa, Samuel. Olha, um jogo que até saiu para PlayStation 4 com gráficos melhorados, mas que eu não tenho como deixar de falar, é o The Last of Us. Porque o jogo é bom demais, ele traz uma narrativa muito interessante, e nem todo mundo tem PlayStation 4 na mão. Então, assim, para quem não teve a oportunidade de ter um PlayStation 4 e jogar no PlayStation 4, no PlayStation 3 tu consegue num preço bem legal, tu consegue ir na faixa dos seus 40, 50 reais e não vai se decepcionar, porque a história é massa pra caramba. Eu acho que o The Last of Us é aquele típico jogo de geração que você fala, como é que os caras conseguiram fazer tudo isso dentro desse console, né? A gente tem vários exemplos de geração. Tipo, como é que o cara colocou tudo nesse Zelda rodando nessa capacidade de processamento, sei lá. E o The Last of Us talvez seja o exemplo do Play 3, né? Um jogo incrível, que tem uma narrativa sensacional. Se você não jogou esse jogo, pelo amor de Deus, depois de ouvir esse nosso podcast aqui, vá viver essa jornada, essa experiência, né? Tem... Como o Luiz bem colocou, caso você tenha um PS4, tem uma versão remasterizada que amplifica ainda a capacidade gráfica dele, apesar que ele já é bonito por si só no Play 3, né? Já é um jogo muito bem estruturado assim. E tem uma narrativa incrível, assim, uma imersão, capacidade de imersão sensacional. Eu já vou dar um spoilerzinho aqui, também tá na minha lista, mas eu falo sobre isso depois. Pode seguir a tua aí, Luiz. Esse é exclusivo de verdade, não tem com gráficos melhorados no PlayStation 4. Olha, independente de tu ter jogado do 1 ao 3, Metal Gear Solid 4, ele é um jogo muito interessante.
E também com uma narrativa bem doida, né? Aquelas coisas do Hideo Kojima, que ele faz uma narrativa que, ao mesmo tempo que é extremamente doida, extremamente missão impossível, ela te prende e ela te faz querer saber o que vai acontecer na história. Então não tem como fugir do Metal Gear Solid 4. Esse é um que vira e mexe, eu consigo achar por 20, 25 reais físico, então não tem por que não. É, impressionante, né? É um jogo realmente muito bom. Tem, sei lá, se você for fazer tudo que tem nesse jogo, vai uma vida, né? Porque você consegue ouvir os podcasts, é um negócio enorme, assim, gigante dentro do jogo, tem muita coisa. E você sabe que eu não tinha me atentado, quando eu vi aqui que você mencionou, que ele era exclusivo. E é de fato, né? Legal, bacana. Eu tenho também eu escolhi um, mas os 3 são bons, que é a série Resistance. Uhum. E o Resistance 1, ele até foi veio junto, assim, acho que na semana de lançamento, né, do PlayStation 3. Uhum. Foi um dos primeiros. Mas eu escolhi o 2 por ter, assim, aprimorado tanto na questão gráfica quanto em imersão. Eu acho o Resistance 2 o que mais te deixa imerso no jogo. Então, são jogos, assim, que eu entendo por que a Sony não continuou no PlayStation 4, agora no PlayStation 5, porque acabou, a série de FPS, ela acabou, infelizmente, meio que sendo um fla-flu, né? Acabou sendo ou Call of Duty ou Battlefield, e aí não sobra tanto espaço para outros FPS, e é difícil que eles consigam, não digo bater, mas não ter a popularidade, né, que um Battlefield ou que um Call of Duty tem. Então fica mais complicado. Mas na era do PlayStation 3, é um jogo que fez sentido, e que, pô, é divertido pra caramba. Se tu quer, assim, uma dose de adrenalina, tu pega a trilogia Resistance e não tem como sair de lá triste. É muito legal mesmo. Pô, FPS com Alien meio Segunda Guerra, né? Tipo, o que mais que você quer, né? Não tem mais nada. É massa pra caramba. Muito legal. E tem o meu quarto jogo, Samuel, é um jogo que tu mencionasse, né? Que tu começasse a jogar há pouco tempo e que para ti foi uma grata surpresa. E sabe por que hoje é interessante jogar Diablo 3 do PlayStation 3? Ele é super interessante até para quem joga ainda no PC, porque quem joga no PC e quem joga nos consoles mais atuais, eles recebem patches de atualização o tempo todo, né? Porque é um jogo da Blizzard que de vez em quando tem coisa nova aparecendo, temporadas, um monte de coisa dentro do jogo, que te oferece mais coisas para fazer à medida que você vai passando os meses. Mas o Diablo 3 do PlayStation 3, ele não sofreu atualizações. E a parte legal disso é tu saber como é que era jogar Diablo 3 quando lançou no PC lá em 2012. Uhum. E se eu não me engano, pro PlayStation 3 vem em 2013. Então, tanto para quem já jogou quanto para quem nunca jogou, vai ter uma experiência única no PlayStation 3, exatamente porque ele não recebeu patches de atualização. Então, é como se tu jogasse um Diablo 3 diferente. É muito legal. Bom, eu parei um pouquinho agora, porque eu tava realmente totalmente imerso no jogo, é muito legal. Zerei umas 3, 4 vezes já, e é muito bacana. Eu realmente não coloquei aqui na minha lista, mas é um negócio incrível, assim. Muito legal mesmo. E para finalizar o meu último e quinto, Samuel, não tem como fugir. Principalmente para quem jogou no PlayStation 2, que foi o meu caso, God of War 1 e God of War 2, foi uma experiência épica de gráficos de tirar o queixo, de cair o queixo, desculpa, e aí tu chega no PlayStation 3 e tu se depara com os gráficos, com a imersão de God of War 3, cai o queixo pela terceira vez, porque assim, já era magníficos gráficos para a era PlayStation 2, 1 e o 2, e o 3 para PlayStation 3 foi, assim, um salto gigantesco, na minha opinião. É muito legal, né? Bom, então eu tenho que falar do God of War, né? Acho que não. Se tem alguém ouvindo a gente aqui, não preciso nem falar. Também, se você não jogou, meio que na linha do Last of Us. Se você não teve essa experiência também, tem que fazer, é incrível. É um jogo sensacional e assim, necessário, né? Para quem tá a fim de conhecer um pouco mais do mundo do PlayStation 3. Bom, vou passar os meus aqui. O primeiro, não tem como não falar, a mesma coisa do Luiz, Last of Us. Foi um jogo, pra mim, foi incrível. Eu não vou dar detalhes da história, mas eu tinha acabado de... Acho que eu também já contei essa história aqui. Eu tinha acabado de me tornar pai de uma menina. Então, a minha relação com o jogo foi muito especial. Então, se você jogar o jogo, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Foi muito bacana ter vivido esse jogo, sobretudo na experiência, no momento de vida que eu tava vivendo.
Então, pra mim, é fora de questão. Eu joguei no PS3 e joguei no PS4. Os dois eu fechei. E eu ainda... Engraçado isso, né? Eu ainda não fechei o The Last of Us 2, porque eu tenho aquela maluquice de querer platinar as coisas. E, cara, platinar The Last of Us é um negócio difícil. Então, aí você sai do jogo... O jogo te afasta um pouco, aí depois você volta pra ele. É complicado, é uma relação mais intensa, né? Mas eu vou voltar pra ele em breve. O meu segundo título é o Infamous, que é um jogo, acho que muito legal também. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar, que é muito bacana. É uma série também exclusiva, né? PlayStation 3. E te dá uma experiência de imersão ali, como se você fosse um super-herói, de um jeitinho diferente, assim. Então foi muito legal poder jogar o Infamous. Eu tô aqui me referindo ao primeiro, que foi lançado, acho que bem no comecinho da plataforma, se eu bem me lembro. Então foi uma experiência muito legal poder viver esse momento aqui. O meu terceiro título é o Heavy Rain. Ah, bom demais. Né, que traz também uma coisa diferente, né? Uma experiência diferente, essa coisa de... Começa a trazer, flertar com essa ideia de que todos os seus atos vão, de alguma forma, influenciar no decorrer do seu jogo, na narrativa do teu jogo. E isso depois foi muito explorado por outros títulos, tal. Até a própria Telltale trabalhou bastante com isso, mas não com o realismo, com a imersão que o Heavy Rain tinha, né? E trouxe pra plataforma. Sem contar os gráficos, que pra época também era um negócio incrível. E a temática adulta, né? Que eu acho que também foi uma diferença muito, muito bacana poder ter jogado esse jogo. Eu tenho a versãozinha do Origami. Enfim, aqui é um jogo que eu gosto bastante. O meu quarto é um clássico, assim, um jogo que eu gosto muito, em especial essa edição, que é o Uncharted 2, que é um jogo que, você vira personagem de fato de um filme, assim, né? Não é à toa que o filme tá aí em cartaz, né? As pessoas... Você chegou a assistir o filme, não? Não assisti ainda. Eu também não fui ver ainda. Quero ver. Acho que eu vou ficar desapontado, não sei porquê, mas eu acho que eu vou ficar desapontado. Mas enfim, eu quero ver como é que foi essa história toda. Mas o jogo em si foi muito legal, a experiência de ter vivido, enfim, o Nathan ali, e isso, em especial esse, que ele é muito bem... E é a Naughty Dog também, né? Quer dizer, é o mesmo estúdio aí do Last of Us. Então, a gente tem gente fazendo um negócio... Gente boa fazendo jogo bom. E o meu último... que é um joguinho mais de plataforma, muito querido, assim, que também me marcou bastante, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 3, que é o Little Big Planet, que é um joguinho bonitinho, bacana, que sempre foi uma forma de eu trazer as crianças pra perto, jogar junto, enfim. Então é um joguinho que eu acho que tá, digamos, com um bom preço. Todos esses aqui, de maneira geral, tem preços relativamente baixos, né? A gente tá falando, talvez... mais caro aqui custa R$40, né? 40 e poucos reais, então, né? Então a gente... Esses aqui você consegue se negociar bem com o vendedor, comprar tudo aí por uns R$100, aí você leva os 5. Se fizer uma boa oferta aí, porque são jogos muito... com uma disponibilidade de títulos, né? De uma tiragem muito alta, o que evidentemente oferece um preço de compra muito bom. Então acho que pode ser uma boa forma de você começar a conhecer a plataforma olhando para os exclusivos e já tendo ali uma experiência, inclusive, de jogar os seus títulos e a partir dali ampliar, né? Tem um jogo de ação, a gente tem títulos diversos, um FPS, né? Tem títulos diversos que você consegue experimentar um pouquinho de cada um dos gêneros, ou dos principais e mais famosos gêneros do PS3 nessa lista de 10 jogos aí. Na verdade, 9, porque a gente tá sobrepondo aqui juntos o Last of Us. Então, pode ser um bom começo de jornada de coleção, né, Luiz? A gente tem como... Acho que muitos dos nossos ouvintes são pessoas que já estão inseridas no colecionismo do PlayStation 3, mas sempre conhecem alguém que por algum motivo nunca tocou no PlayStation 3. E eu acho que é muito interessante, a pessoa não tem que se sentir acanhada de começar agora, porque se tu for ver, né, Samuel, de vez em quando eu vejo ali nos Instagrams da vida que eu sigo, pessoal achando aí jogo de Master System, de caixa de papelão, completo. Então, se tu ainda consegue achar jogo de Master System na caixa de papelão
que ela não tá totalmente detonada, que ela não sofreu nenhuma inundação, que ela tá perfeitinha, poxa, PlayStation 3 tá fácil. É verdade. E tá fácil e tá barato, se você comparar, inclusive, dependendo do título de Master aí, né? Exato. Mas é isso, se você que tá nos ouvindo agora e tá nessa situação bem que o Luiz colocou aí, ou seja, conhece algum amigo que quer começar a colecionar, indique este programa pra ela, porque acho que pode ser um bom ponto de partida, né? A partir daqui, você que tá nos ouvindo aí, quer começar a colecionar, pode ter parâmetros pra iniciar e seguir com a sua coleção. Antes de finalizar aqui o nosso papo, queria mais uma vez agradecer todos os nossos amigos que mandaram mensagem, o pessoal de live aí dizendo, volta ao podcast, voltou. A gente só deu uma pausazinha porque realmente a gente precisava dar uma descansada. A gente faz isso aqui por amor e evidentemente que a gente tem outras questões ao longo da semana para tocar, mas deu certo da gente gravar e sempre quando eventualmente tiver algum contratempo a gente avisa vocês antes, mas sempre que possível a gente vai estar com episódios inéditos para você conferir aí na sua timeline. Queria fazer mais um pedido para você, caso você goste do nosso conteúdo, para clicar em seguir e dar 5 estrelinhas lá no Spotify. E se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, está nos curtindo aí pelo YouTube também, não deixe de seguir a nossa plataforma, né? Clicar para seguir, para ser notificado quando a gente tiver novos episódios. E também deixar o seu like, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Acho que é isso, né, Luiz? Vamos nos preparar para a semana que vem, né? Não, com certeza. Voltamos com tudo agora e com muito conteúdo daqui para frente. Fechou. Bom, boa semana para todo mundo, boa semana para você, Luiz, e até semana que vem. Valeu, um abraço, pessoal.